Agora, o que é o APN, né? A sigla para AWS Partner Network, ele é o programa de parceiros da AWS, né? É onde nós estamos enquadrados aí, todos nós que estamos aqui na conversa estamos enquadrados de uma forma ou de outra. E ele não funciona só como modelo de revenda. Quem está acostumado com o modelo de revenda, né, onde você compra e comissiona e coloca um FII ali, uma comissão, o APN, o sistema de programas da AWS, ele é muito mais que isso. Inclusive, isso é uma das coisas que, do lado aqui da rede, a gente gostou bastante quando a gente percebeu isso, que você não precisa simplesmente comprar e revender. Um conceito, uma rede muito mais ampla do que isso, né? Apesar de que existe a modalidade, a gente vai falar um pouquinho dela aqui já rapidamente, existe a possibilidade de você ser uma revenda AWS, né? E aí, de forma macro, existem 2 parceiros de consultoria. Pessoal, se eu estiver errando, falando besteira, por favor, me corrijam e acrescentem, tá? E existem 2 tipos de parceiro AWS. Os parceiros de consultoria, e aí a da rede se inclui nisso, a BR-Link também, né? A BR-Link é parceiro de tecnologia também, Rafa, ou só de consultoria hoje? Então, a gente tem soluções que se enquadrariam em tecnologia, mas a Amazon ela acaba definindo qual que é a área predominante do parceiro. Ou é um ou é outro, então né? A gente fica na consultoria. A Select também, que eu sei que e a Rivendell, fundiu a operação com a Mandix como sendo parceiro de consultoria também, né, Bruno? Sim. Beleza. E agora o Bruno está com parceiro de tecnologia, porque, né, vamos explicar as diferenças aqui dos tipos. Então, opa, tranquilo. Já vamos falar de você já vamos precisar de ajuda. Então, parceiros de consultoria, onde se encaixa a BR-Link Select da rede, são parceiros que ajudam os clientes AWS. Então, a gente ajuda os clientes a usar a AWS. Né? Então, em geral, são especialistas AWS, são muito mais especialistas AWS do que, por exemplo, os parceiros de tecnologia. A gente vai entender por quê. Não que tenha profissionais melhores ou piores, mas é porque é esperado que o parceiro de consultoria forneça serviços de especialista. Né? Os parceiros de consultoria são responsáveis por acelerar a jornada cloud dos nossos clientes, né? Dos clientes em comum que nós temos com a AWS. Nós vendemos, na prática, mão de obra, cada um do seu jeito, né? Então, cada um tem o seu modelo, o seu jeito de fazer, mas no frigir dos ovos vender mão na massa, vender serviço. Alguns também oferecem suporte contínuo, mas não muda o fato de ser mão na massa, de ser mão de obra. E normalmente a gente está ali muito envolvido em processos de migração e modernização, e aí a gente tem, né, eu parei de contar, eu não sei se vocês têm números atualizados, mas eu parei de contar em 6.100 serviços e subserviços que a AWS tem. Então, é bastante coisa, e eu duvido que tenha um parceiro que é extremamente especialista em todos os serviços. Eu já desisti faz tempo disso, cara. Toda vez eu procuro para falar... No começo era assim, no começo saía um serviço novo, eu falava, vou aprender sobre ele e tal. Aí, cara, passa um mês, você já tô desatualizado, cara. Então chega uma hora que você desiste, você fala assim, impossível. Arquitetura, então, né, a gente está sempre muito associado com esse papel de consultoria no sentido de desenhar arquitetura e tal. E existem no parceiro de consultoria 4 tiers, diferente do parceiro de tecnologia, né? E aí o Brunão, que agora está encaixado no parceiro de tecnologia, ele já é um parceiro que ele ajuda clientes com a AWS. Então, a gente vê que tem vários tipos de parceiro de tecnologia, mas em geral ele tem algo que ele usa na AWS. E ele é muito especialista naquele negócio dele, naquela coisa que ele faz, naquele produto que ele leva e tal. Em geral usam a AWS, né, ou ajudam clientes também da AWS, mas a gente já vai entender por quê. Por esse item. Então, às vezes ele complementa. Então, tem parceiros da AWS, parceiros de tecnologia, como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Cloudate, a Clean Cloud, que são parceiros que eles têm produtos voltados à AWS, que complementam a AWS. Por exemplo, a Cloudate, ela tem lá algumas ferramentas de automatização que complementam os serviços da AWS, que ajudam a gente a trabalhar com a AWS. A Clean Cloud, com relação a custo, a Cloud Checker, tem outras tantas que fazem... Flávio, só para ajudar e dar uma ilustração para quem conhece menos esses caras, parceiro de tecnologia, por exemplo, a New Relic, Trend Micro, por exemplo, são soluções de segurança. Então, qualquer coisa que você embarca, ou que você usa a AWS por cima, ou que você agrega a solução. Tem várias soluções aí de analytics também, Tableau é parceiro de tecnologia, por exemplo. De caras. Matillion, exato. Então, assim, tem várias soluções que são bem famosas de mercado,
que tem soluções ali. Muitas das coisas que a gente consegue encontrar, por exemplo, na AWS Marketplace, são parceiros de tecnologia. Tem um pezinho na AWS, né? Mas não está oferecendo consultoria, serviço, é parceiro de tecnologia. Ou pode ser até, por exemplo, caras como uma Vtex, por exemplo, que construíram a plataforma em cima da Amazon, né? Que são heavy users de Amazon, vamos falar assim. Aí também são parceiros de tecnologia, que são caras que utilizam a Amazon para entregar os seus próprios serviços. Então, tem uma gama grande de parceiros de tecnologia. Tem tanto aqueles caras que, como você falou nisso, que ajudam a fazer o negócio rodar melhor, quanto plataformas, quanto soluções licenciadas, digamos assim. Inclusive tem parceiros de tecnologia AWS que o cliente dele nem sabe que ele é um parceiro de tecnologia, porque a Vtex, por exemplo. Então o cliente usa ali, mas por baixo dos panos ele de alguma forma usa a AWS e se tornou um parceiro de tecnologia. E aí tem os SVs. Putz, a CV é sigla para quem? Vocês sabem? Integrated Service. Putz, eu não sei o que é a sigla para isso. Os ISVs são, por exemplo, os ISVs, cara. Eu não lembro. Eles são várias empresas, né? Para alguns casos, assim, você pode considerar, por exemplo, TOTUS, por exemplo, Links, soluções também embarcadas que podem utilizar, mas são soluções também, assim, são parceiros de tecnologias, querendo ou não, né? Eles acabam integrando nessa cadeia aí. Eu depois vou puxar aqui o que é sigla, porque a gente usa tanto esse termo, mas a sigla fugiu. Independent Software Vendor. Boa. Então é um vendor de softwares independentes dentro da AWS. Acho que a tradução, a síntese seria essa, né? É isso aí. E a tradução. E aí, beleza. aí é o que o Rafa falou. Isso. E aí tem soluções, tem parceiro de soluções SaaS, PaaS em cima, que usam a AWS. Algumas, como por exemplo, Lightsail, a AWS depois adquiriu, né, que é um serviço de VPS em cima da AWS, depois a AWS adquiriu essa empresa e passou a ser um serviço da AWS. Cloud Endure também, que é um serviço de migração que a AWS adquiriu no passado, tal. Parceiros de links que conectam a gente à AWS e também parceiros de equipamento. Às vezes o cara embarca um equipamento ali que se comunica com a AWS de algum jeito. Agora com a parte de IoT tem pego bastante. Alexa também, parceiro de Alexa, eles também são considerados parceiros de tecnologia porque eles de alguma forma usam ou se conectam à AWS. Tá? E esses dois níveis de parceiro, eles têm trilhas diferentes, né? Eles têm uma jornada diferente lá dentro, né? Aqui alguns exemplos, então, parceiros de consultoria como os que a gente falou aqui, a Rivendell, que depois virou parte da Mandic, e aí parceiros de tecnologia, Salesforce, Druva, que é a solução de backup, Splunk, que tem solução de armazenamento de log, a própria Cloudate, que eu trouxe um exemplo nacional, e a CloudCheckr, que depois também... tem que colocar a Elvin aí. Verdade. A gente vai liberar o beta no final desse mês, hein, galera? Desculpa, então, Elvin Works. Olha o jabá. Boa. Jornada, e aí a jornada do parceiro de tecnologia, então a gente vai olhar que o parceiro de tecnologia, tem um zoom aqui, ele começa como registrado, então se você tem um produto, uma solução, uma ideia, você pode ir agora no portal na PN, se cadastrar como parceiro registrado, não tem nenhum pré-requisito para você, o único pré-requisito é preencher o formulário, então você já virou um parceiro registrado. Depois, para você enquadrar como Select, você tem outros pré-requisitos, né? Tem um pré-requisito que é um FII anual, que você paga, mas que isso é revertido em créditos da AWS. E aí, para dar esse próximo passo como parceiro de tecnologia, você precisa ter um profissional certificado. E aí, tem aqui os outros acessórios. Então, um case de referência pública, 5 clientes falaram bem de você. Então, só para dar um contexto, não vamos entrar no detalhe de cada um deles, mas assim, já começam a ter algumas exigências para você ser considerado um parceiro select de tecnologia. E depois Advanced, que é o último nível de parceria de tecnologia. A gente vai ver que a jornada não acaba aqui, mas falando nos tiers, para você chegar no terceiro tier, aí você tem ali outras exigências. Por exemplo, outros profissionais, um volume maior de grana acontecendo ali dentro dos seus serviços, da AWS, oportunidades, a Amazon chama de oportunidades, os negócios, né, as oportunidades de negócio, e mais referências públicas, mais cases e tal, né? Lembrando que o Rafa trouxe um exemplo bacana, um exemplo bacana de
para dizer experiência, né? Para dizer como é a experiência, eu brinco sempre até com o Matheus, né? Até virou até piada aí com o Matheus, que eu sempre falo que uma das únicas coisas no mundo que nos compra é a experiência, né? Então não tem jeito, você tem que rodar, você tem que ter batido cabeça e tal. O programa, ele não é um programa que ele só leva em consideração os questões. Os questões, eles são muito associados à experiência, eles tentam avaliar se você está ganhando experiência, né? E no decorrer da tua trajetória, você também passa a ganhar incentivos da AWS para isso, né? Desde oportunidades que a Amazon acaba mandando para você, por exemplo, um cliente precisa resolver um problema, ela passa para você o negócio, como incentivo de marketing, como verba para POC, verba para fazer prova de conceito para o cliente e tal, ou sandbox, né, para você poder fazer testes tal, e tudo mais. E aí depois parceiro de consultoria, né, que é onde a maioria que se encaixa. A gente vai ver que tem um tier a mais, né, só os fodões picas das galáxias estão enquadrados nesse cara aqui. A gente teve o prazer do Rafa aceitar, né, a BR-Link é um parceiro Premier, espelho para todo mundo, né. A gente tem lá o registrado, que é um pouco parecido. Depois o Select, a gente vai ver que já tem exigências maiores do que o Select do parceiro de tecnologia. Maiores assim, né? Os pré-requisitos são maiores em número, maiores em quantidade. Por quê? Porque você precisa de mais profissionais para ajudar da consultoria. Então, né, é um modelo um pouco diferente. Depois a gente tem o nível de parceria Advanced. A Select, que é a empresa do Nery, tá no nível Select, né, o Nery? Estão correndo agora já para enquadrar para virar Advanced, provavelmente esse ano, né? Isso aí. Da rede enquadrou ano passado, que era a meta nossa do ano passado, agora a gente está correndo para atender os pré-requisitos do Premier, então estamos trabalhando aí, até o Rafa ajudou a gente aí com uma porção de dicas aí que a gente teve no evento que a gente teve junto, mas o grande barato é isso, não é o selo, o badge em si, mas é o que você consegue, não é, quando você chega em cima da montanha, em geral não tem nada muito interessante, talvez uma vista bonita e tal, mas o caminho que você percorreu te faz diferente, né? Acho que essa é a sacada. Acho que só complementando... Vai lá, Marcelo. Só complementando, o Flávio, também acho que é legal dizer que para quem quer se tornar um parceiro, é um caminho simples, né? Desde que você execute, trilhe esse caminho, tudo que você investir, a Amazon reverte isso de alguma forma para o parceiro. Então isso é algo que o FII anual, certificações do time, do profissional, conforme você vai tendo as competências, o SDP, que você vai falar um pouco mais para frente, tudo isso até evento, né? E até evento, né? Você vai fazer um evento, ela te ajuda de alguma forma. Marketing. Então, tudo isso é revertido. Então, para quem quer se tornar um parceiro hoje, cara, mete as caras. Se tiver dúvidas, conversa com a gente aí nos detalhes do processo, quem quiser tirar dúvidas. Mas não se amedronte com esse pool de requisitos, né? Eu acho que tudo precisa ter uma motivação, né? A Select, rapidinho, só contextualizando, a Select, em agosto, eu saí da Stabilis em maio, em junho eu comecei aqui na Select, com o Wagner, a Select já tinha 3 anos, e a gente não era partner AWS, e aí teve a motivação da placa, para quem tirasse até agosto o nível Select, ganharia uma placa, né? E aí a gente correu, certificou o time inteiro, a gente mesmo se certificou, a gente já era especialista, mas não tinha não tinha corrido atrás pela certificação. E aí até eu separei aqui a plaquinha. Então eu acho que tudo é uma questão de motivação e de execução, né? Você precisa ir atrás e pôr o plano em execução, e a Amazon dá todo esse subsídio, esse apoio. Tô esperando essa plaquinha aqui ainda. Se a Elo estiver vendo aí, acompanhando aí na live, essa minha plaquinha não chegou ainda, hein, cara? Da Select já chegou. O Rafa ia acrescentar alguma coisa?
Isso, na verdade, o que eu ia dizer, cara, é que eu acho que é uma sequência, né, de coisas. Eu acho que o que eu falo sobre isso sempre, assim, porque as pessoas me perguntam bastante, esse talvez seja o ponto que mais preocupa. O que que muda, assim? Muda muito pouco, na verdade, né? Eu acho que é uma sequência. O que eu quero dizer, e aí eu acho que é um ponto, não é, de novo, a gente está falando sempre de coisa, lá no tempo e tal, né? Mas eu acho que é importante dizer assim, antes fazia muito menos sentido os requisitos do APN para o desenvolvimento do negócio do parceiro. Para mim, hoje, faz muito mais sentido com o que o parceiro precisa fazer para ter sucesso. Óbvio que não significa que você atender os requisitos, você vai necessariamente ter sucesso. Mas eu quero dizer que eles são mais coerentes com aquilo que o parceiro precisa se preocupar para fazer sucesso. Então, eu acho que isso é bacana, porque se o cara pegar essa trilha, se quem está ouvindo pegar essa trilha e ir seguindo, você vai amadurecendo com o negócio, entendeu? Porque eu acho que esse é o melhor resultado que você tem evoluindo no programa e evoluindo com um parceiro, é a maturidade que você traz para dentro de casa. Eu falo isso, Flávio, porque assim, eu vejo muita gente esperando crescer no ecossistema e crescer nos tiers aí de parceria para receber lead da Amazon, entendeu? E assim, esse é um ponto bem crítico que eu acho que é importante dizer. Pô, eu cheguei aqui nesse nível, mas não aumentou a quantidade de leads que eu recebo. Então assim, foca na maturidade que a sua empresa tem. Há 6 anos atrás, quando a gente tirou o selo MSP, o Managed Provider Program, vamos falar assim, Managed Service Provider Program, foi há 6 anos a gente é auditado pela Amazon, a gente completou agora, beleza? Cara, o que a gente levantou o nível da empresa operacionalmente, não só técnico, mas operacionalmente, foi uma coisa surreal. Depois dali, a gente praticamente gabaritou todos os anos o programa. Por quê? Porque elevou a barra. Então, você faz um puta esforço para chegar, mas a barra ela não subiu tanto ao longo dos anos. Pelo contrário, eu até sou crítico ao programa, que hoje está bem mais fácil. Eu acho que em alguns pontos até a barra diminuiu. Hoje é mais fácil atingir esse patamar do que era antes. Então, eu acho que o cara, quando ele, por exemplo, atinge o MSP, por exemplo, que é e vários dos programas que o cara tem, foca no resultado que isso trouxe para a sua empresa. Sim. Foca na subida da montanha, né? Foca na subida da montanha. Exatamente. Lá em cima não vai ter coisa muito, vai ter um platôzão lá e não vai ter coisa lá em cima você vai bater um monte de foto, mas no final você vai olhar pro cara do lado e falar assim, bom, vamos descer? No final é isso, cara. Você vai ter que descer. É isso aí. É isso aí. Posta nas redes sociais, né? Posta nas redes sociais, que eu sou péssimo. O que quer dizer a montanha que você sobe, entendeu? No fim do dia. Tipo, no fim é uma placa. Não muda muita coisa, entendeu? No fim do dia é o que a gente está falando, são pessoas e tal. Então, o que eu acho esse é meu comentário sobre isso, assim, né? O principal resultado que você vai ter evoluindo no ecossistema, óbvio, tem resultado de visibilidade, você vai ter outras coisas, acesso a funding, acesso a outros programas, tem lá detalhados benefícios, eu não sei se você vai documentar, mas eu acho que o principal é a evolução da maturidade do seu negócio, se você fizer por onde, fizer de uma maneira bacana, né? Não só para pensar. Exato. Os benefícios são irrisórios frente à jornada que você caminha, né? Deixa eu complementar, porque eu acho que a maioria aqui é muito aderente ao plano, né, ao programa, né, a evolução do programa. A gente também foi um pouco, mas eu acho que dentre os parceiros aí, até do mercado inteiro, a gente é o que menos seguiu muito a regra, né? Tô falando mais da Rebendel do que a Mandic tem uma pegada de seguir bem o programa, e tirou MSP e tudo mais. Mas a gente estava no nível Advanced. Mas eu acho que é legal você pensar na sua estratégia da sua empresa. De novo, né? O programa ele vai servir como um guia, mas é igual houve o comentário. Não significa que se você seguir o programa, você vai ter um bom resultado. Defina a regra, defina a trajetória para a sua empresa. Olha, cara, eu quero ter sim o logo. Eu acho que ter o logo ali, dependente do nível que você vai estar, é um pré-requisito até para você ser apto a fazer a consultoria, porque senão você não pode chegar e aí toma sequência ali. Se você não está, pelo menos no segundo nível, você nem pode chegar e botar no seu site o logo da Amazon. Tem coisas assim. Então, é legal você ter no mínimo isso para você poder dar o próximo passo. Mas pensem sempre, para quem vai empreender, o que é relevante para você. Olha, é mais relevante eu ter a competência da Amazon ou é mais relevante eu
ser conhecido no mercado por aquilo. Então, eu acho que é legal cada empreendedor, cada gestor ter isso na sua balança e dizer, cara, ó, para mim é mais importante isso ou mais importante aquilo. Para a gente, Histórico Rivendell, a gente tinha uma pegada muito forte de comunidade. Então, o nosso foco na época não foi tirar as competências Amazon, foi vamos ir para a comunidade e fazer com que a galera da comunidade perceba valor no que a gente entrega tecnicamente. Sim. É errado? Não é errado. Era a minha estratégia, era a estratégia minha do Pereira. Não é que é errado. É errado também um cara que foi lá e se focou nas competências Amazon? Não é errado. Sim, a estratégia da empresa. A estratégia que você vai construir buscando as suas metas, seus objetivos, né? Tal qual a gente tem objetivos da rede com relação ao programa, a gente também tem metas que não são relacionadas ao programa. E para todas essas metas, quando a gente alcançá-las, a gente vai ter pouca coisa em função de alcançar. A gente vai ter mesmo em função de estar buscando elas, né? De estar correndo atrás delas e fazendo o nosso dia a dia, o nosso processo, a qualidade do que a gente faz dentro da rede ser melhor, né? É igual qualquer coisa. Eu tenho sempre Bruno, eu tenho uma frase, a expectativa é a mãe da M, né? Então, assim... isso aí. O problema é o que você espera lá, cara. Então, assim, eu acho que esse é um grande problema, igual o Rafa comentou aí. A galera acha que cada vez vai subir mais, a Amazon vai te mandar mais leads, e qualquer empresa, tá? Para qualquer produto que vocês forem trabalhar. O volume de leads, sei lá, cada empresa tem a sua definição de como fazer. E até se vocês forem conversar com a Amazon, a galera não procura primeiro a Amazon para depois procurar alguém para fazer uma migração para a nuvem. Então, é legal também conhecer esse fluxo inteiro para qualquer player de nuvem, para qualquer produto. Se você conhecer esse processo, vai dizer assim, cara, qual que é a jornada do cliente para o cliente sair do on-premises e para a nuvem? Pô, legal. Onde é o meu ponto de captar o cliente? O meu ponto vai ser, por exemplo, o Rafa, cara, tá no nível mais top, tem várias certificações e muito show de bola. Mas o Rafa, ele pega o cliente dele, ele tem um ponto jornada. De pegar o cliente dele diferente na jornada, né? Diferente do que a gente tinha como Rivendell, diferente do que a Mandic tem hoje como estratégia. Então, cada empresa vai entender o seu ponto forte, né? Igual a gente estava falando, de dizer, cara, eu sou mais qualificado em determinado ponto. A minha estratégia de aquisição de cliente também deve ser mais especializada em determinado ponto. Então, eu acho que isso é super relevante, mas veja, leiam os pré-requisitos, vejam esses incentivos, sejam parceiros dos... desculpa, que o celular tocou aqui. Sejam parceiros dos vendedores, sejam parceiros do pessoal da Amazon, para ter relacionamento. Então, isso tudo é bem relevante para a evolução. De vida para multiplicar, né? O que a gente sempre fala aqui, de vida para multiplicar. Às vezes, a gente, por exemplo, a gente é parceiro de nível advanced, a gente está buscando algumas coisas, a gente tem algumas metas, a gente é um parceiro de nível advanced. Mas vocês estavam falando de lead, por exemplo. Cara, a gente não tem problema nenhum com a quantidade de leads que a gente recebe. Vou até jogar coisas no ventilador aqui. A gente vira e mexe, tem muita proximidade, a gente tem um valor da rede que é tratar os pequenos como só os grandes tratam os grandes. Não que a gente não tenha clientes enterprise, a gente só organizou isso dentro da empresa para poder viver os dois mundos. Então, a gente tem muito bom contato, muito bom relacionamento e casos de sucesso com esse tipo de coisa. Então, normalmente, como o Bruno falou, quando os vendedores vêm, quando o pessoal dos departamentos ali da AWS, quando eles veem casos que tem a nossa cara, eles mandam pra gente. Por quê? Porque talvez se ele mandar pra BR-Link não vai fazer sentido com o negócio, com as coisas que eles mais fazem, ou com a Select, ou seja lá com quem for. Então, as coisas não são desconexas, né? Essa questão, não importa o nível que você esteja, né? O teu nível de parceiro, o relacionamento e parceria com a AWS, e não só com a AWS, mas com outros parceiros da AWS, com outros parceiros que não são a AWS, com os seus clientes, né? É quando a parceria é parceria de verdade, né? Aquela questão de divisão mesmo de valores, ceder um pouco em função de algumas coisas, e aí sim os teus parceiros vão te ver como parceiro, né? Top. Conceito de comunidade, né? Talvez um pouco isso, né? Pô, a gente está aqui falando para outros futuros parceiros que vão ser nossos concorrentes, que talvez ganhem negócios nossos, mas com certeza um cliente meu diz que a melhor das equações a melhor das operações matemáticas é a divisão, né? Porque o resultado da divisão sempre é mais do que o que você tinha no começo.
É uma metáfora, né? A galera tá pedindo parte 2 ali, hein, bicho. Bom, aí só para fechar a conta aí, então a gente tem os SDPs, que são selos, né, de comprovação de especialidade, que eles abrangem serviços específicos. Para você poder tirar os SDPs, você tem que ter o nível de parceria advanced. E assim, é um processo, uma auditoria, você tem ali que ter cases específicos, mas eles são específicos para tecnologias específicas. Então, por exemplo, EC2 Windows, Lambda, API Gateway, RDS. Então, feito isso, você atingindo esses objetivos, formalizando isso para a AWS diz assim, ó, esses caras são bons em EC2, esses caras são bons em Lambda, são bons em RDS, tá? Te traz alguns benefícios, desbloqueia alguns programas, alguns incentivos ali extras, mas novamente, o grande ganho é o que você fez para buscar aquilo ali. Os pré-requisitos são mais importantes do que os benefícios. E depois a gente tem as competências, né? As competências, elas têm um nível de dificuldade maior do que os SDPs, só que elas abrangem setores ou workloads. Então, enquanto os SDPs são um SDP para EC2, um SDP para Lambda, as competências são relacionadas a governo, relacionadas à educação, relacionadas aqui por setores, né? A organizações sem fins lucrativos, ou relacionadas a DevOps, relacionadas à segurança. Então, veja, não tem uma tecnologia específica, não diz assim, é Lambda, não, é API Gateway, diz é DevOps, é o conjunto de coisas que te levam a ter essa competência. Então, uma competência para a Amazon ela é mais do que só um SDP. A competência ela ou é por setor, ou por aplicativo, ou por workload, carga de trabalho, né? Exato, aqui estão aí por workloads. Então, você pode ter ali... Tá vendo? Então, a gente tem de EC2 Windows, ou seja, de Windows, o SDP específico para EC2 Windows, para rodar servidores Windows no serviço de computação da AWS, mas a gente tem uma competência que é a carga de trabalho Microsoft. Aí vai entrar, sei lá, aplicações .NET rodando em Lambda, ou aplicações .NET rodando em Linux, ou banco de dados SQL Server e tal. Então é muito mais abrangente e também é muito mais difícil de ser alcançado. Requer uma maturidade, uma experiência maior com a competência que você escolhe tirar. Né? Estamos buscando as nossas aí, a BR Link tem algumas, tenho certeza que a Select já está se preparando para também. Sim. Oi? Tem muitos slides aí ainda? Tá acabando já. Tô lendo o chat aqui, galera. Essa galera. E aí depois acreditações extras, além dos SDPs e das competências, a gente tem também acreditações extras, como por exemplo o Architected Program. A gente vai falar sobre o Architected amanhã, mas você dizer, por exemplo, que você é apto a rodar essa framework de boas práticas da AWS. Depois a gente tem outras coisas, como o MSP, que o Rafa comentou, acho que eu dupliquei aqui, na verdade aqui seria o SSP, né? o SPP, perdão. O SPP é o Service Provider Program, que aí sim é o programa de revenda, onde você compra, nacionaliza e revende no Brasil, para quem não quer pagar em dólar, por exemplo. Veja, isso é só uma das pontas, né? E tem também acreditação específica para setor público. Então, para você dizer ali que você tem casos de uso e atende setor público. Lembrando que para a AWS, setor público não é só empresas do governo, estado e federação. Setor público para a Amazon entre educação, utilities, né, que é água, luz e gás, e as instituições sem fins lucrativos, né? Então, mesmo empresas privadas são tratadas na AWS como setor público. Acho que depois vale a pena a gente bater um papo só sobre isso, porque é uma coisa bem diferente do que em geral é. Beleza, pessoal? É isso. Assim, desculpem pelo tempo, mas acho que a gente não perdeu nada, pelo contrário, né? Foi extremamente produtivo. Eu queria novamente agradecer, que eu aprendi demais. Mais aprendi do que ensinei, com certeza, mas acho que eu pude dar os meus 50 centavos.